Olá a todos! Vamos agora à nossa aula de número 5 de comunicação interpessoal. Nós vamos falar hoje então sobre esse tipo de relacionamento que a gente tem dentro das empresas e como se comportar, o que é importante ter em mente quando se fala de socializar, sempre, claro, pensando a favor das metas dentro de um ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter em mente que, independentemente da área de atuação, da empresa, essa companhia ela é formada por pessoas. E pessoas que precisam se comunicar entre si o tempo todo. Então, dentro das várias competências de comportamento valorizadas no ambiente corporativo, como criatividade, liderança, autoanálise, proatividade, ter uma boa comunicação interpessoal é bastante importante, porque é uma habilidade que tem a ver com a capacidade de passar ideias de uma maneira que todos entendam, independentemente do grau hierárquico, da função, mas essa comunicação ela não é feita só por meio de palavras, ou seja, não é só na forma escrita ou na fala em si, mas também envolve as formas não verbais de comunicação, né? O nome já diz, não verbais, verbo aí no sentido de palavra que não envolve escrita ou fala, mas o quê? Os gestos, o tom de voz, postura corporal, o contato visual, tudo isso vai favorecer uma melhor interação para que se alcancem os resultados dentro de uma empresa. Então, você deve ter lido lá no nosso material sobre uma pesquisa da UCLA, que diz que a comunicação não verbal, então essa que envolve o gestual, o tom de voz, ela é 55% mais impactante do que só a fala ou só a escrita. A gente consegue até imaginar por quê. Tudo isso que vai além das palavras é uma forma universal de relacionamento. Então, pensa no nosso dia a dia. Às vezes, um aperto de mão firme, um olhar mais seguro, sorrir enquanto se fala ao telefone, mesmo que a pessoa, que o interlocutor não está diante de você, tudo isso, ela deixa a comunicação mais eficaz. Você grava um áudio sorrindo, a pessoa do outro lado vai sentir, vai perceber essa carga emotiva e vai ficar mais aberta para aquilo que você quer transmitir. É claro, gente, que tem pessoas que não têm tanta facilidade em se relacionar. E aí envolve questões de timidez, de autoestima, autoaceitação. E tem até quem acha que ter uma postura mais sociável é irrelevante dentro de um meio corporativo. Mas percebam que não é isso. Essas pessoas que se comportam com um pouco mais de aversão à sociabilização dentro de uma empresa, são as mesmas que sempre reclamam, se acham injustiçadas, se acham as incompreendidas. Então, vale aprimorar algumas práticas, inclusive essas que nosso material traz, para que você estabeleça relações mais seguras, com maior credibilidade e se torne mais eficaz no sentido pessoal dentro de uma empresa. Então, lá no tópico 5.1, nós temos algumas dessas práticas. Eu gostaria de destacar algumas, na verdade duas delas. Uma é exercer a empatia quando você lida com alguém, tá? Principalmente alguém que você considera mais complicado de tratar, seja um cliente, seja um parceiro de negócios, seja um colega de trabalho. Então, empatia é uma palavra que vem sendo muito utilizada ultimamente e quer dizer o quê? Empatia não é necessariamente gostar de alguém, mas é você se colocar no lugar do outro. Então, quando você se coloca na posição do seu interlocutor, fica mais fácil de entender os seus motivos para que a pessoa age de certa forma ou de certa maneira, porque esse entendimento pode passar por questões culturais, questões morais, questões religiosas. Então, aprender com o seu interlocutor faz parte da troca de informações. Trocar informações é isso, é um eterno aprendizado. Então,
A aprendizagem, ela é bilateral, é uma via de mão dupla, não é só você que passa ou só você que absorve informação. Então, é preciso que, mesmo em posições hierárquicas mais altas, a gente saiba aprender, saiba ouvir. E isso é um ótimo sinal de abertura para uma boa comunicação, né? Outro ponto a se considerar é a imagem pessoal. A imagem pessoal é uma estratégia de mercado. Dá-se muito valor a isso no meio corporativo, no sentido de que se trata de uma construção da sua impressão, né, diante do outro, da marca que nós vamos deixar nas outras pessoas. E vale lembrar que quando se fala de imagem pessoal, não é falar de ditadura da aparência. A gente sabe que tem casos de empresas que tentaram, de alguma forma, obrigar, impor um padrão de aparência para os seus funcionários e acabaram sofrendo sanções aí. Então, seja a questão de pedir para funcionário emagrecer, mudar a cor do cabelo, mudar, cortar ou alisar, fazer com que mulheres usem salto alto, por exemplo, por um tempo muito grande de trabalho, questão de maquiagem. Então, tem coisas que não se pode impor, mas é sempre bom a gente pensar que a aparência no ambiente de trabalho ela tem a ver com o quê? Com uma flexibilidade de situação, como tudo que a gente lida nesse ambiente, né? Então, é entender que a gente tem que se adaptar à cultura da empresa ou da natureza do trabalho. Tem certas profissões que exigem uma vestimenta, exige uma postura, mas sem perder a essência básica. Por que não se perde a essência básica? Do contrário, se você exagera naquilo que você não é, se você força, vai causar uma impressão ruim, né? Não vai fazer você não vai conseguir passar o que a empresa quer por meio de você, pelo seu contato com o outro e a sua imagem. Então, o bom profissional, ele é capaz de se adaptar a diferentes ocasiões, sem se esquecer de quem ele é, do seu estilo, da sua personalidade e dos seus gostos. Então, a boa postura, pensando, né, no meio corporativo, ela passa por agir de acordo com as normas da empresa na comunicação não verbal, que é essa que a gente falou de não fala ou não escrita, é prestar atenção à linguagem corporal. Se você está numa conversa com clientes, com seus parceiros de negócio, evitar, por exemplo, uma postura de superioridade, aquele famoso nariz em pé. Então, ou então o contrário, você ser muito desleixado, relaxado ao sentar, ao andar, porque tudo isso é a sua marca, é o seu cartão de visitas. Então, perceba no seu ambiente de trabalho, que você, né, independentemente da área ou nos seus meios sociais, que uma postura de coluna ereta, por exemplo, e ombros alinhados, eles já demonstram uma boa imagem, essas posturas já demonstram uma boa imagem que você passa para o outro. Então, muito cuidado com essa apresentação no sentido da postura, tá? Indo para as redes sociais, que já não é um frente a frente, mas é inevitável fugir hoje das apresentações nessas redes, pensa o seguinte, gente, postou é para sempre, né? Postou, printou, vai ficar ali eternamente. E tem que se ter muito cuidado ao postar fotos pessoais. Parece um pouco óbvio ou redundante falar disso, mas é que a gente precisa fazer uma autoanálise de até onde eu posso ir nessas redes sociais, porque é a sua vida pessoal, mas sabendo de que nós sempre somos observados, né, no sentido positivo, nós sempre somos observados, e ainda mais se você participa, compõe um grupo empresarial, corporativo, que você, sempre lembrando, está representando a empresa, a corporação, a instituição. Então, cuidado com fotos pessoais, a gente tem que ter aquele bom senso do que eu posso, do que eu não posso. Falas, cuidado com falas que demonstram um discurso que revela crenças que podem causar algum tipo de desconforto no meio que você vive.
A gente hoje vive uma época de muito debate com questões polêmicas, sejam elas de natureza política, ideológica, religiosa. Então, isso que você transmite por meio das redes sociais é um reflexo do seu pensamento que vai ser demonstrado também no grupo presencial. Então, cuidado, tá? O cuidado com a língua portuguesa, sempre bater nessa tecla da boa escrita, na questão gramatical mesmo, né? Ative lá o seu corretor ortográfico, cuidado com os erros crassos, erros de grafia, porque a língua portuguesa, ela também é um termômetro do seu comportamento. Então, não adianta nada você ser um ótimo profissional dentro da sua empresa, checar, revisar textos para os e-mails, relatórios, etc. E se nos meios sociais, nas redes, nos aplicativos, você descuida da linguagem. Então, fala, peraí, mas então ele está fazendo um jogo duplo aí de personalidade? Não, mesmo que você possa se relaxar num sentido de que não precisa ser tão rígido na escrita, você possa relaxar um pouco mais nas redes sociais, também mostra o seu nível de conhecimento em todas as áreas de ciências e de cultural, etc. E pode parecer desnecessário, mas é sempre bom falar da ética, né? Seguir um código de ética é essencial até para boa comunicação. Então, pensa de novo, não adianta você ser super comunicativo, eficiente, mas não ter ética nas relações. Então, a gente sempre fala, fique longe das pequenas corrupções diárias. O que são as corrupções diárias? São as fofocas, as mentiras, o julgamento, né? Pense muito bem antes de criticar, porque a crítica, ela fala mais sobre quem é você do que sobre quem é a outra pessoa. Nós vivemos coletivamente, nós vivemos em sociedade, mesmo que esse grupo seja uma microsociedade, que é o seu grupo de relações pessoais dentro da empresa, você faz parte dele. Você convive, às vezes, mais com os seus colegas de trabalho, com os seus parceiros de negócios do que com a sua família. Então, a ética, ela deve permear os seus relacionamentos e vai influenciar na boa comunicação. Ninguém gosta de conversar com a pessoa que dissemina informações não tão confiáveis, por exemplo, né? A gente fala aí no material da famosa rádio fofoca, rádio corredor, né? Informalmente o pessoal fala isso nas empresas, que não é aquilo que é formalmente colocado na empresa, nas reuniões, mas que fora, né, extra corporação, pode ter muito mais impacto e provavelmente negativo nessas relações e na sua comunicação. Então, eu gosto de dizer que seja aquela pessoa com quem você gostaria de trabalhar, né? Seja aquela pessoa com quem você gostaria de manter relações profissionais. Isso já é um bom caminho para você entender como agir eticamente no que diz respeito a essas relações. E, por fim, vamos falar de algumas falhas que podem acontecer nesse tipo de comunicação. Então, por exemplo, você não pede ajuda para resolver um problema. Isso não deixa de ser uma falha de comunicação. É preciso saber dos processos, saber das interações para se chegar para fazer uma atividade. Então, na dúvida, tem que perguntar mesmo, né? Mostrar que você não sabe poupa muito mais dor de cabeça do que se você continuar com a dúvida depois. E o contrário serve, né? O contrário também, não explicar quando é necessário. Então, a gente acha que o outro entendeu um pedido, por exemplo. Mas eu fiz um pedido simples para ele e deixa de dar detalhes. Tá, mas é preciso pensar como é que o outro vai entender esse pedido. Então, a explicação, claro, sempre com um tom de elucidação, eu estou elucidando aquilo para te ajudar a fazer a atividade, e não de mando, né, e não de imperativo, ela é muito bem quista, ela é válida para que não haja falhas de comunicação. Então, cuidado com e-mails, mensagem por celular. Às vezes é muito mais rápido você resolver ligando ou passando na sala da pessoa do que prolongando a situação com e-mails. A pessoa pode não estar no momento ali para responder, você precisa de algo com urgência e ela saiu por uma questão X,
e você não tem a resposta imediata, aí fica nervoso, aí já parece que a pessoa está fazendo corpo mole para responder. Não, ela simplesmente não está ali, não é obrigada naquele momento a ler a sua mensagem. Então, a gente manda o WhatsApp para tudo e às vezes compensa muito mais passar na sala da pessoa e cortar esse intermédio. Outra coisa, revisar textos. Revisar texto é de suma importância, tá? Você tem ali a sua imagem por meio da escrita, então, sempre que precisar mandar um e-mail mais importante, algo mais longo, a gente vai falar isso na parte de redação comercial, dê uma revisada para evitar, de novo, esses erros muito absurdos, né? Outra coisa que tem a ver com falha de comunicação interpessoal. Se você sempre concorda com tudo, pode parecer até que está de acordo com os processos da empresa, é algo benéfico, mas não é. É importante questionar aquilo que você não concorda. Mostrar que você está aberto a discussões saudáveis é uma forma de estar aberto para uma comunicação, porque comunicação é o que mesmo? Trocar informações, né? Lembra disso? Então, a partir do momento que você questiona aquilo que não concorda, como a gente falou, dentro dos limites éticos e de educação, então fazer uma discussão saudável dentro de algo que você não concorda, faz você estar aberto para uma comunicação mais eficaz, porque vai receber muito melhor aquilo que o outro tem para oferecer, certo? Então, fico por aqui hoje. Até a nossa próxima aula.